Como será que foi a COP25? Será que o Brasil teve alguma importância dentro dessa conferência? Bora descobrir? Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e a gente vai falar sobre como foi a COP25 e como foi a participação do Brasil. Mas antes de entrar no vídeo, eu quero dar um recado que o Versado está expandindo as suas redes sociais, então a gente está no TikTok, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então eu peço para que, se você ainda não segue o Versada nessas redes sociais, que você siga e ajude a gente a levar a divulgação científica da área ambiental mais longe. Então, depois de todas as reviravoltas que a gente viu para essa COP acontecer, se você não sabe do que eu tô falando, é que você não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você ir lá assistir, porque na parte 1 a gente explica tudo o que aconteceu antes da COP. E aqui a gente vai explicar o que aconteceu na COP. Então fica aí o aviso, caso você não entenda o porquê das reviravoltas. Mas então, depois de tudo isso, finalmente a COP aconteceu em Madrid, na Espanha, do dia 2 ao dia 13 de dezembro. E qual foi o papel do Brasil no meio de tudo isso? Então, o Brasil foi do país que foi o primeiro a sediar esse evento da ONU ao país que bloqueou as negociações na COP25. Então o Brasil foi de um extremo ao outro extremo. Então, como a gente já viu no vídeo anterior, o Brasil já começou meio mal na fita COP25 quando ele se negou a receber o evento e ele era candidato único na época, então realmente ficou muito feio para o país quando ele se recusou a receber esse evento. Mas isso não significava que a atuação do Brasil tinha que ser ruim. Mas spoiler, ela foi péssima. Então, gente, o Brasil que era famoso por cobrar de outros países metas mais ambiciosas no controle de gases poluentes, que estava ali sempre à frente da proteção ambiental, até por causa da nossa própria Amazônia, ele resolveu se aliar com países como Índia, China, Austrália, Estados Unidos, países que bloquearam a pauta ambiental. E agora a gente vê o Brasil se juntando com esse time aí, também dificultando as negociações na COP25. Então realmente foi muito complicado. E é importante notar que esses países que o Brasil se alinhou são países que são grandes poluidores. A Austrália tem um problema aí também de algumas autoridades australianas negarem as mudanças climáticas, e a Austrália acabou de passar por um dos piores incêndios da história do país. Tudo isso causado pelas mudanças climáticas, então é muito triste ver um país que está claramente vivendo as consequências do aquecimento global, bloqueando aí as discussões. Outro ponto ruim para a imagem do Brasil, porque realmente foram vários, foi o Brasil se opor à menção de direitos humanos e direito dos povos indígenas no artigo 6. Aí esse tema ele ficou um pouco trancado e ele vai voltar a ser discutido na COP26. O Brasil também não quis que se usasse o termo emergência climática e ele queria que usasse o termo urgência climática. Sim, eles são diferentes, por isso que o Brasil se opôs a que se usasse o termo emergência. E o tema que o Brasil ficou mais famoso por ter bloqueado foi o diálogo entre oceanos e terras, que esse tema falava sobre as mudanças climáticas mesmo. Então assim, foi uma atuação triste de se ver, e a gente realmente acabou saindo da COP com o filme queimado com várias outras nações. E ainda no artigo 6, que fala sobre a criação do mercado de carbono, o Brasil bloqueou várias discussões e ele ainda estava pedindo dinheiro para desbloquear a negociação. Eu vou deixar os comentários para vocês. Dado esse combo de coisas que a gente acabou de comentar sobre a atuação do Brasil, a gente teve o ministro do Meio Ambiente fazendo alguns comentários no Twitter. Inclusive o ministro, eu acho que gosta tanto do Twitter quanto eu. Inclusive me segue lá no Twitter, que é VaniCosta10. Eu sempre posto notícias sobre meio ambiente do Brasil e do mundo. Então se você quiser ficar atualizado, me segue lá. Mas o nosso ministro do Meio Ambiente, ele fez assim, eu vou até colar aqui o que ele falou. Bom, ele falou assim no Twitter:
COP25 não deu em nada. E ele atribuiu o fracasso aos países ricos e disse ainda: protecionismo e hipocrisia andaram de mãos dadas o tempo todo. Eu não sei assim o que ele esperava com uma atuação desastrosa dessa do Brasil. Então eu fico pensando como que ele esperava um resultado diferente. Calma, você achou que esse era o pior tweet do nosso ministro do Meio Ambiente sobre a COP25? Calma, porque ele fez, em seguida desse ele fez um outro post que esse, ele realmente quis dar uma cutucada em todo mundo da área ambiental. Ele resolveu postar uma foto irônica no Twitter comendo um enorme prato de carne e falando que o churrasco era para compensar as emissões de carbono do Brasil durante a COP25. Vani, por que isso é uma maneira de cutucar? Porque a área ambiental ela defende muito o menor consumo da carne para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. E quando a gente fala, só vou abrir um parênteses aqui, quando a gente fala em diminuir o consumo de carne, não necessariamente você precisa entrar no vegetarianismo, no veganismo. De vez em quando existem coisas mais simples que você pode fazer no seu dia a dia, como por exemplo a segunda-feira sem carne. Eu acho isso muito interessante, uma coisa muito simples. De vez em quando as pessoas complicam um pouco, acham que não pode contribuir, porque é um dia só faz diferença. Então, eu realmente acho que pequenas ações que visam ajudar o planeta são bem-vindas. É meio complicado quando você vê o ministro do Meio Ambiente zombando, de emissões de carbono. Então, é meio complicado. E isso só dificulta o Brasil a conseguir apoio financeiro internacional para proteger o seu meio ambiente. Então, assim, eu não sei o que ele espera, tanto com essa atuação ruim na COP, quanto com esses posts que ele fez depois, porque não leva nada a lugar nenhum. Muito pelo contrário, Só queima a imagem do Brasil lá fora. E assim, gente, eu não sei vocês, mas isso pra mim nem de longe é uma postura de um ministro do meio ambiente, Bom, enquanto o Brasil fez essa ação desastrosa, fez extremamente feio na COP25, outros países fizeram foi bonito. Colômbia e Indonésia conseguiram apoio financeiro nos moldes do Fundo Amazônia, aquele que o ministro do Meio Ambiente conseguiu destruir, para as suas florestas. Noruega, Alemanha e Reino Unido vão doar 366 milhões para a Colômbia para a preservação de suas florestas, e a Noruega vai doar 1 bilhão para a Indonésia para a proteção de suas florestas. É interessante falar que Noruega e Alemanha estavam por trás do Fundo Amazônia, que também dava incentivos financeiros para o Brasil proteger suas florestas. Complicado, O Brasil perdeu, outros países ganharam, faz parte. Mas seria bom se a gente tivesse uma política ambiental de qualidade e pessoas que realmente quisessem proteger a floresta amazônica à frente aí do Ministério do Meio Ambiente. Ah, Vani, mas o Brasil então não ganhou nada na COP? A gente não conseguiu literalmente nada na COP? Tá, eu não dizer que o Brasil não ganhou nada na COP, ele ganhou sim. Ele ganhou o prêmio Fóssil do Ano. Eu particularmente não tenho orgulho nenhum do Brasil ter ganhado esse prêmio, mas ele ganhou. Essa distinção, ela é oferecida para os países que menos contribuíram para a conferência. No caso, o Brasil, como a gente já acompanhou nesse vídeo, realmente não fez questão de ajudar. Geralmente esse prêmio era dado para os Estados Unidos e Canadá, mas o Brasil aí tá indo de um extremo ao outro, Então agora ele também ganhou esse prêmio. Mas deixa eu fazer um comentário então no geral sobre o que foi a COP25, porque o Brasil teve uma atuação ruim, mas no geral a COP também ela não conseguiu atingir vários objetivos, até dá pra dizer que ela foi um pouco fraca, assim, ela não conseguiu chegar em muitas coisas. E assim, como ela não conseguiu cumprir tudo aquilo que ela se propôs, não é ela que perde, somos todos nós que perdemos, porque as mudanças climáticas estão aí e todos nós estamos sentindo a consequência disso. Os países que participaram se comprometeram a mostrar metas mais ambiciosas na conferência de 2020, que vai ser em Glasgow, na Escócia, que será a COP26. Como a gente já comentou, o artigo 6, que regularia o mercado de carbono,
ele foi trancado a discussão pelo Brasil e pela Austrália. Então acabou que esse ponto ficou aí para as próximas edições da COP. O que é uma lástima, já que os dois países, vamos e viemos, mostraram que tá complicado. O Brasil aí com altos índices de desmatamento e queimadas, e a Austrália, como a gente já comentou, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou colocar o card aqui pra vocês, né, passando aí por um dos piores incêndios que destruiu boa parte da Austrália. Então, bem complicado. O artigo 6, que regularizaria os mercados de carbono, não foi para frente. Então, quem levou a culpa por bloquear essa conversa foi Estados Unidos, Brasil e Austrália. Não preciso nem comentar que esse trio aí deu muita notícia da área ambiental esses últimos tempos. Já o Fundo de Perdas e Danos, que é para ajudar os países pobres emergentes que estão sofrendo com as mudanças climáticas, não saiu do papel. Vani, qual a importância disso, gente? Tem ilha desaparecendo, tá? Tem ilha que o nível do mar tá subindo e tá engolindo a ilha. Tem países que estão passando por inundações nunca antes vistas. Tem países que estão passando por secas extremas. E são países pobres que não conseguem lidar com isso sozinhos. E que assim, a maioria das vezes nem são eles que são os grandes poluidores, eles estão pagando o pato por causa de outros países que estão poluindo mais. Então era muito importante esse fundo de perdas e danos para ajudar esses países. Mas não saiu do papel e vai ficar aí para as próximas edições da COP também. Então vou comentar agora sobre os 10 pontos do documento final da COP25. Depois de muitos impasses, muitos países bloqueando pautas, inclusive a gente conhece bem um país que bloqueou a pauta, né? Depois de ter que prolongar por quase 2 dias o evento, saiu então o documento final. Ele aborda 10 pontos, como eu já comentei. Então os pontos são: maior ambição, papel da ciência. A gente aqui que trabalha com divulgação científica sabe o quanto que isso vem sendo negligenciado. Transversabilidade, oceanos e uso do solo. Sabe quem que bloqueou esse ponto? Brasil. O Brasil queria tirar esse ponto do documento final. Gênero, financiamento de perdas e danos, como a gente viu, não saiu do papel. Mercado de carbono, quem que trancou essa pauta também? Brasil. Multilateralismo, sociedade e transição justa. E novo ciclo. E o documento, essa é uma parte muito importante. Ele reconhece a ação das organizações não governamentais e das organizações da sociedade civil. Isso é muito importante, porque tem muitas ONGs, muitas pessoas que estão aí tendo um papel importante na luta contra o aquecimento global e que não estavam tendo o devido reconhecimento. Então, acho muito importante a COP incluir eles nesse documento. Bom, agora é aguardar a COP26 em Glasgow, na Escócia, e ver o que a gente vai conseguir andar nas negociações que foram trancadas na COP25. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e pedir que você escreva o quê? Fóssil do ano nos comentários, porque não vamos deixar passar batido essa distinção que o Brasil ganhou por causa da sua má atuação na COP. E também para eu saber quem queria assistir esse vídeo até o final, então escreva aí Fóssil do Ano. Se você gostou desse vídeo, eu tenho outros vídeos aqui no canal que você também pode gostar. Não se esqueça de deixar o seu like e seguir o Versado em todas as redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!